O que é ser um sabatista? Hoje o tema do nosso vídeo é falar sobre isso. O que é ser um sabatista? Um sabatista é uma pessoa que vive sobre o princípio do descanso sabático. Isso é um sabatista, que acredita que o sábado como princípio, ele não foi revogado na nova aliança. Pelo contrário, ele foi confirmado. Todos aqueles que crêem na continuidade da guarda do descanso sabático é um sabatista. E a grande questão é o quarto mandamento da lei de Deus, porque no quarto mandamento a lei de Deus ordena que nós lembremos do dia de sábado para o santificar. Ordena que nós trabalhemos 6 dias e reservemos um dia exclusivo para o Senhor e não podemos realizar nesse dia nenhum trabalho. Quem então crê que esse mandamento ele continua em vigor na nova aliança é chamado de sabatista. E nós sabemos que na igreja moderna, há muita polêmica sobre isso, porque tem as igrejas, por um lado, tem as igrejas dispensacionalistas, que são aquelas igrejas que acreditam que não precisam guardar nenhum dia, todos os dias são iguais, e tem as igrejas aliancistas, que acreditam que a aliança feita no Antigo Testamento é a mesma aliança do Novo Testamento. A palavra nova aliança não é uma nova aliança no sentido de ser uma aliança totalmente nova, inédita, mas é a mesma aliança do Antigo Testamento renovada. Então, as igrejas aliancistas acreditam que o princípio do descanso sabático ele continua na nova aliança. A nova aliança não revogou, não anulou esse princípio, continua, e os cristãos então devem continuar guardando o dia do Senhor. Então, qualquer pessoa que acredita nisso é um sabatista. Aí nós temos um outro problema sobre isso, porque no Novo Testamento a gente não vê os apóstolos guardarem o 7º dia. Nós não vemos a igreja do Novo Testamento guardar o 7º dia. Nós vemos a igreja sempre realizar suas atividades no primeiro dia da semana. E nós hoje temos igrejas como a Igreja Adventista do 7º dia. Os nossos amigos lá que são adventistas, eles guardam o 7º dia. Inclusive, quando se fala em sabatistas, logo que se pensa é nos adventistas, que guardam o 7º dia. As pessoas pensam que sabatista é só aqueles que são adventistas, mas não é. Sabatista é quem crê na continuidade do descanso sabático. Isso é um sabatista, tá bom? Eu mostrei no vídeo passado, se você quiser procurar aí, expliquei que sábado não é o nome do 7º dia. E sábado não é um termo que está relacionado só com o 7º dia. Haviam outros sábados na lei, no Antigo Testamento, que não eram no 7º dia. Tá? Que inclusive alguns sábados caiu no primeiro dia da semana, que hoje é o domingo. Então, nós não podemos associar sábado com o 7º dia e nem sabatista com adventista, tá bom? Eles dizem que são sabatistas. Eles não são sabatistas, tá? Mas eles dizem que são. Porque o sabatista é aquele que guarda o dia correto, certo? O dia que realmente deve ser guardado. O dia que deve ser realmente guardado é o domingo. No Antigo Testamento, o dia semanal de descanso, de fato, era o 7º dia. Mas no Novo Testamento, esse dia é o domingo.
E por uma razão muito simples. Depois eu vou até gravar um vídeo melhor, explicando melhor essa questão. Mas por uma razão muito simples. O Senhor Jesus ressuscitou no domingo. E todos os acontecimentos, todos os eventos mais importantes da história da humanidade aconteceram no primeiro dia da semana. E isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Para não dizer assim, isso é uma coisa totalmente do Novo Testamento. Não. Já no Antigo Testamento, a ressurreição de Cristo, depois eu vou explicar melhor para vocês, ela era celebrada no domingo, no primeiro dia da semana. Tá? E se você quiser até, no vídeo passado eu falei de Levítico 23, né? Você pode ler o capítulo 23 de Levítico, que lá está tudo que eu estou falando, tá bom? Lá está explicado. O que nós entendemos é que o quarto mandamento, ele tem um aspecto dele que é moral, e por isso é permanente, não pode ser revogado, porque se revogar o quarto mandamento, tem que revogar todos os 10. E nós sabemos que nós não podemos ser idólatras, não podemos matar, não podemos desonrar nossos pais, não podemos adulterar. Quando no Novo Testamento Jesus diz que a lei toda é resumida em 2, é porque nos 2 estão compactos ou resumidos em síntese todos os 10 mandamentos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas nada mais é do que eu cumprir aqueles mandamentos que estão relacionados com Deus, né? Não adorar ídolos, não tomar o santo nome de Deus em vão e tal. Amar ao próximo como a nós mesmos é cumprir aqueles mandamentos que estão relacionados ao próximo. Então, em síntese, ou em resumo, né? Os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2, mas que não anulam os 10, certo? Então, se nós revogarmos o quarto mandamento, nós temos que revogar todos os 10. Se os 9 mandamentos eles estão em vigor, então o quarto também está. Então, nós entendemos que pelo quarto mandamento estar na lei de Deus, ele tem um aspecto dele que é moral, permanente, eterno. Mas há um aspecto dele que é também cerimonial. Porque ele está lá em Levítico 23, onde não tem mandamento moral em Levítico 23. Levítico 23 descrevem as festas anuais de Israel. E o sábado está lá. E há outros sábados lá, que não são o 7º dia. Então, ali é cerimonial. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 12, ele igualou o sábado as leis cerimoniais do Antigo Testamento. O próprio Paulo, em Colossenses 2, 16 e 17, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele fala que todos os sábados do Antigo Testamento, todos, eles eram sombras de uma realidade futura que viria com Cristo. E por eles serem sombras, eles ficaram para trás quando Cristo veio. E quando a gente olha para o Novo Testamento, que é a realidade, o único dia especial para a igreja é o primeiro dia da semana. Você não vê a igreja reunida. Olha a igreja depois da ressurreição de Cristo. Sempre que eu converso eu tenho amigos adventistas, né? Amigos que eu respeito, tudinho. E claro, eu não trato como irmãos. Eu não trato como irmãos. Trato como amigos, como pessoas que eu conheço, certo? Mas eu respeito, certo? E às vezes eu pergunto para eles assim, me mostra um texto no Novo Testamento, um texto só, que esteja corretamente interpretado, tá? Que não seja isolado do contexto, que realmente me mostra um texto só da igreja, eu estou falando da igreja, tá? Pós-ressurreição de Cristo, da igreja reunida no sábado, no 7º dia. No sábado, que eu quero dizer, no 7º dia, né? Porque nós cremos que o domingo, ele é o nosso sábado, tá? Porque sábado não está relacionado ao 7º dia. Assim como o sabatista não está relacionado a adventista, né? Então,
nós cremos que o domingo é o nosso sábado. Então me mostra um texto em que a igreja esteja reunida no 7º dia para ceia, para culto, para coleta de ofertas. Não, você vê no Novo Testamento isso acontecer no domingo. Você não vê isso no 7º dia, mas no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, por causa disso, nós vemos que há uma continuidade do 4º mandamento, mas não uma continuidade da guarda do 7º dia, mas uma mudança, uma substituição. Tá? Aqueles que são adventistas, que querem continuar guardando o sábado, o 7º dia, eles estão guardando a sombra, não a realidade. Né? A sombra, não é a realidade. E outra, se os adventistas aceitam que a Páscoa foi substituída pela ceia, e eles aceitam que o batismo substitui a circuncisão, por que eles não aceitam que o domingo substitui o sábado? Veja, no Antigo Testamento nós tínhamos 3 sinais da aliança. 3. Não era só o sábado. Nós tínhamos a Páscoa, a circuncisão e o sábado. Todos os 3 eram sinais da aliança, todos os 3 eram perpétuos. Todos. Por que o sábado para eles é o único que continua em vigor? Porque eles aceitam a substituição da Páscoa e do batismo e não aceitam a substituição do domingo. Entende? Isso para mim é incoerência. É incoerência. Tá? Então nós entendemos corretamente que o sábado como princípio, tá? Princípio de um descanso em que se reserva um dia para o Senhor, em que a igreja cessa suas atividades e procura santificar esse dia para o Senhor. Nós entendemos que isso continua, isso nunca vai ser cancelado, isso vai continuar. A igreja sempre vai precisar, deve guardar um dia para o Senhor. Agora, nós entendemos que esse dia foi mudado, foi substituído. E não foi pela história da igreja, não. Foi pelos apóstolos mesmos, tá bom? Entendendo que já desde o Antigo Testamento a ressurreição de Cristo era celebrada no primeiro dia da semana e não no 7º dia. Então, entendendo isso, eles continuaram a fazer isso no Novo Testamento depois da ressurreição de Cristo. Continuaram a celebrar a ressurreição de Cristo no domingo. Então, hoje esse vídeo visa isso, tá bom? Eu pretendo gravar outros vídeos relacionados ao Dia do Senhor, uma série de vídeos sobre o Dia do Senhor. E eu quero que isso traga compreensão para você, que isso traga entendimento, né, e discernimento. Eu volto a dizer, o sábado como princípio, ele não foi revogado. Não tem isso no Novo Testamento. Tá? Não tem uma declaração, nada, de que ele tenha sido revogado. Nada. O sábado como princípio. O sábado como dia de descanso, sim. O sábado do 7º dia, né? Então, veja, há o princípio sabático de se reservar um dia de descanso, tá? E há um dia em que ele era guardado. Então, no Antigo Testamento era o 7º dia. Então, esse dia foi revogado, tá? Foi substituído por um outro dia, que é o domingo. Então, o princípio continua, mas o dia foi mudado, mas as obrigações não.